Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, Reflexões de Cristãos no século XXI. Meu nome é Marcos Valadares e hoje a gente vai falar aqui sobre por que existem tantas igrejas. E aqui a gente está falando especificamente do cristianismo, né? Então tantas igrejas cristãs ou denominações cristãs. A gente vai tentar explicar um pouco da origem disso e no final tentar dar uma dica para você, uma indicação para que caso você sinta esse desejo, você possa fazer uma decisão mais consciente de onde visitar ou de talvez conhecer um pouco melhor. Ok? Então, nesse vídeo é direcionado para não cristãos, como eu falei, eu vou começar explicando um pouco até o contexto que a gente está vivendo. O mês de outubro é um mês que a igreja evangélica celebra um momento histórico muito importante, que foi a Reforma Protestante, né? A gente estuda até isso na história. Em 1517, Martim Lutero ele fixou na Catedral de Wittenberg as 95 teses contra a Igreja Católica. A gente vai tentar fazer um apanhado histórico até chegar ali. Então, lembrando, de Jesus Cristo, depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, aproximadamente no ano 33, né, até 313 depois de Cristo, não havia nenhuma denominação oficial. Né? Os cristãos, que eram as pessoas que seguiam a mensagem dos apóstolos de Jesus Cristo, eles foram denominados cristãos, e isso está escrito na Bíblia, né? Se você quiser verificar depois em Atos 13, eles foram denominados cristãos e, Atos 13 não, Atos 11 e 29, eles foram denominados cristãos e pronto, né? Não existia uma estrutura eclesiástica naquele período. O que existia era que a mensagem de Deus era pregada, algumas pessoas eram tidas em estima, né, como diz a Bíblia, porque foram aquelas pessoas que viveram próximas de Jesus enquanto Jesus estava aqui, o ministério de Jesus, que eram os apóstolos, provavelmente dito, mas não existia uma estrutura eclesiástica formal nessa igreja. E o que aconteceu foi o seguinte: até 313 isso permaneceu dessa forma. E até 313, na verdade, essa igreja, esses cristãos que existiam, eles eram duramente perseguidos pelo Império Romano. Historicamente, a gente consegue saber pelo menos 10 ondas de perseguição, onde os crentes eram mortos, colocados em arena, queimados a fogo, torturados, tudo para negar o nome de Jesus Cristo. Mas em 313 teve uma mudança muito drástica nessa situação. Os cristãos passaram não só a ter liberdade religiosa, ou seja, o Império Romano reconheceu a fé cristã como uma fé lícita de ser exercida no seu império, como pouco tempo depois disso, também pela mão do imperador Constantino, ela passou a ser religião oficial do Império Romano. E o que aconteceu foi o seguinte: isso tornou uma mudança completamente, né? Isso mudou completamente, como todo mundo sabe, né? O Brasil, por exemplo, é um estado laico. Nesse caso, o Império Romano não era um estado laico, ele era, na verdade, um estado cristão. Ele reconheceu que o cristianismo era a religião oficial do estado e automaticamente todos os cristãos ali ficaram submetidos sobre a hierarquia de uma instituição agora, que ficou conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana. É a mesma Igreja Católica que a gente vê hoje. E essa igreja católica significa universal. Apostólica significa que ela tem base nos apóstolos, os 12 apóstolos de Jesus Cristo que estão lá no Novo Testamento. E romana, quer dizer que ela é do Império de Roma. Então, a partir desse momento, começou a existir uma estrutura eclesiástica, né? Então, passava a ter papa, bispo, cardeal e tal, um monte de coisa nesse meio. E de 313 até 1517, que é quando teve a Reforma Protestante com Martim Lutero, a igreja passou a incorporar uma série de ensinamentos e dogmas e doutrinas à fé cristã. Como era uma estrutura eclesiástica formal, na verdade ela tinha essa capacidade de aglutinar essas doutrinas e tornar aquilo ali uma exigência, né, com relação à fé cristã. E isso foi se acrescentando cada vez mais, desde 313 até 1517. E o que aconteceu em 1517 foi que Martim Lutero, apesar de ser um padre católico, ele percebeu que, lendo a Bíblia, a estrutura eclesiástica da igreja naquele período estava completamente distinta do que a Bíblia mostrava. Né? Então havia uma discrepância muito grande entre a estrutura eclesiástica, os dogmas, as doutrinas, os ensinamentos e o que estava escrito na Bíblia. E ele, na verdade, nessas 95 teses, ele fixou um interesse de reformar, em forma de protesto, a Igreja Católica. Por isso que chama-se Reforma Protestante, porque era uma reforma que ele queria fazer na Igreja Católica em forma de protesto. Só que a Igreja Católica não aceitou e excomungou Martim Lutero, mas Martim Lutero não cedeu a esses interesses no sentido de retirar, né, o que ele estava falando, mas ao contrário, ele permaneceu no seu posicionamento. E por causa disso,
começou a surgir diversas vertentes a respeito dessa reforma protestante. Então o século XVI, né, a partir de 1517, foi um marco porque muitas pessoas começaram a entender melhor o que na verdade, a ter entendimentos diferentes a respeito do que a igreja cristã era. Martim Lutero foi o expoente desse período, mas tiveram outros, né? Por exemplo, João Calvino era um deles, John Calvin, né? Ele também foi um outro reformador da igreja, e até hoje existem as pessoas que são calvinistas, que são aquelas que seguem a doutrina de João Calvino. A gente não vai falar muito a respeito de João Calvino hoje, mas ele é um ponto importante a respeito dessa história. E se você parar a pensar, por exemplo, hoje a igreja, apesar de o título cristão englobar tanto igreja católica quanto igrejas evangélicas, a igreja católica e as igrejas evangélicas tem uma coisa bem distinta, assim, né? A palavra não é uma briga, mas a palavra são coisas distintas. Você consegue perceber que tem coisas bem diferentes. Por exemplo, na igreja católica você tem imagens de escultura, que é o que foi determinado historicamente chamado de iconodúlia, que é veneração à imagem ou veneração a ídolos. Uma das coisas da reforma protestante é que isso foi retirado, né? O Martim Lutero não concordava com isso, porque, de acordo com o que Martim Lutero acreditava, a Bíblia condena isso, né? Um dos 10 mandamentos, por exemplo, é não farás imagem e escultura. Então isso era uma coisa que conflitava, e Martim Lutero falou, olha, isso aqui está errado. A Igreja Católica não aceitou. Até hoje a Igreja Católica tem iconodúlia. O Papa, por exemplo, a palavra pontífice, né, sumo pontífice, pontífice significa ponte, é uma ligação entre Deus e o homem, é um representante de Deus aqui na Terra. Martim Lutero não concordava com isso, porque o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Então isso era uma coisa que Martim Lutero contradizia, não aceitava. Canonização das pessoas, então tornar santos, né, isso aí também era algo que Martim Lutero não concordava. Indulgências, na verdade era a compra da sua salvação, né? Então a pessoa ela podia comprar a própria salvação da alma ou dos seus queridos, inclusive os mortos, pagando algum preço para a Igreja Católica, aquilo ali garantia a salvação dela. Então Martim Lutero viu isso e viu que isso feria completamente a Bíblia. E aí o que aconteceu foi que ele fixou essas teses, e assim, eu não sei as 95 teses de cabeça, ou na verdade eu li uma única vez, mas não sei eles todas, mas existem pelo menos 5 teses que na verdade demonstram o que significam, o que Martim Lutero quis transparecer com essas teses que ele fixou ali, né? E as diferenças são simples, né? Então é chamado de 5 solas. Solas porque a palavra sola no latim significa somente. Então são 5 somentes que a gente consegue tirar dessas 95 teses, que é somente a fé, ou seja, ele falou que o crente ele é justificado pela fé em Jesus Cristo, somente a Escritura, ou seja, só acredita na Bíblia, somente Jesus Cristo, ou seja, só Jesus salva, somente a graça, nós somos salvos pela graça de Deus, e somente dá glória a Deus, que nós somente adoramos a Deus. Então são essas 5 solas. Eu não vou entrar aqui especificamente nesse detalhe do que cada uma significa. Se você quiser ouvir um pouco mais a respeito disso, pode ver o vídeo dos cristãos. Eu entrei com mais detalhe nesses aspectos. Mas essas 5 solas foram que, na verdade, sintetizaram o que Martim Lutero queria transmitir com a reforma. E o que aconteceu a partir dali foi uma coisa muito impressionante. O que foi o seguinte: a partir dali começou a surgir uma diversidade muito grande de igrejas ou de denominações no mundo. Porque as pessoas começaram uma das coisas que Martim Lutero acreditava, né, como eu falei, que era somente a Escritura, né, que era a Bíblia, era um ponto muito importante para o cristão. E na época de Martim Lutero, a Bíblia estava ou no grego ou no latim. As pessoas não tinham, ou no original, né, que era o Velho Testamento, era no hebraico, mas o grego ou o latim, no Novo Testamento. E as pessoas não tinham acesso a isso. E a primeira coisa que Martim Lutero fez foi traduzir a Bíblia para o alemão. Então ele acreditava realmente que o acesso às escrituras era muito importante, e com esse acesso as pessoas começaram a entender melhor a Bíblia e a ter interpretações mais claras do que ela significava, e portanto gerou uma diversidade maior. Essa foi a realidade, né? Não de forma coincidente, a imprensa tinha surgido alguns anos antes de Martim Lutero. Foi 1453 ou 57, não lembro, que Gutenberg inventou a imprensa. Então a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, então assim, alcançou uma dimensão muito grande, as pessoas tinham acesso muito barato a livro e conseguiam entender melhor o que a Bíblia estava falando, e portanto tinham intenções ou interpretações diferentes. Isso gerou uma diversidade muito diferente. Então assim, só para você entender um pouco, né?
existem alguns agrupamentos de crentes assim que simbolizam algumas coisas a respeito dele, algumas coisas a respeito desses crentes. Mas assim, de novo, isso são mais tags, né? São mais identificadores assim do que alguma coisa séria a respeito das pessoas. É só para você entender o que significa. Eu acho que provavelmente você já deve ter ouvido falar de cristãos que são batistas, cristãos que são presbiterianos, cristãos luteranos. Esses batistas são pessoas que acreditavam no batismo depois, não quando a criança nasce, mas é um batismo na idade adulta. Os presbiterianos são igrejas que originalmente eram formadas ou tinham uma estrutura eclesiástica baseada em anciãos e presbíteros, daí o nome presbiteriano. Luteranos são aqueles que seguiam a doutrina conforme Martim Lutero tinha estabelecido ali, né? Então são chamadas igrejas luteranas. Hoje existem muitas misturas nesse meio, só que assim, basicamente são essas indicações. E o que acontece é o seguinte também, um outro termo que você vai ouvir muito atualmente é a respeito de ser pentecostal ou ser avivado. O que significa isso, né? A igreja ser pentecostal é uma referência, na verdade, ao Novo Testamento, Atos capítulo 2, quando fala que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja. O que aconteceu naquele período lá, né? A Bíblia fala que depois que o Espírito Santo foi derramado, as pessoas começaram a falar em línguas. Então eu acho que você talvez possa ter visto já em algum lugar, ou talvez até uma referência jocosa com relação a isso, que eu particularmente, eu acho que não deve ser feito, é uma coisa séria, né? É religiosa. Mas assim, as pessoas falando de uma forma estranha, né? Aquilo ali é uma referência bíblica a respeito do batismo com o Espírito Santo e um dom espiritual, que é chamado de línguas estranhas, é uma referência bíblica lícita. E as igrejas que têm essa experiência e acreditam nisso, geralmente são igrejas mais avivadas, então aquelas que provavelmente você está vinculando a igreja bater palma, a igreja levantar a mão, dançar, ela talvez fazer cultos mais alegres, né, com louvores mais animados, e glorificações altas, as pessoas glorificando e tal. Então assim, essas são as igrejas pentecostais. Tem as igrejas que não são pentecostais, que acreditam que sim, existe o Espírito Santo, mas ele foi colocado só naquele período lá da Bíblia e hoje a gente vive pela mensagem da Bíblia e tudo bem. E essas igrejas são igrejas mais tradicionais, são igrejas mais contidas, né? Você vai, geralmente o culto é mais formal, a estrutura de culto ela é mais litúrgica. Então assim, isso é uma realidade de dois tipos de igreja, né, que geralmente são determinados como pentecostal ou não pentecostal. E aí, por fim, né, como a maioria dos lugares do mundo hoje, graças a Deus, nós temos liberdade religiosa, o que acontece é que as pessoas têm liberdade de abrir a sua própria igreja, né, a sua própria denominação. Então, como você tem condição de fazer isso, o que acontece é que a pessoa ela começa a ter uma interpretação da Bíblia e ela acredita que Deus de fato tem um chamado para ela abrir uma igreja. De novo, né, não estou avaliando a sinceridade das pessoas aqui, mas geralmente é isso que acontece. Que ela tem que abrir uma igreja. E aí ela vai lá e abre, põe um CNPJ e tal, tem os seus direitos garantidos ali, os seus deveres também necessário cumprir com os seus deveres e tal, mas ela tem condição de abrir uma igreja e ela pode colocar um nome que ela quiser. Então, algumas denominações de hoje, né, a Renascer, Universal do Reino de Deus, Deus é Amor, Igreja da Graça, são todas igrejas que têm uma denominação, têm um nome, mas elas têm uma série de doutrinas que geralmente se encaixam em algumas dessas que a gente falou, né, ou são igrejas pentecostais, são igrejas que saíram, ou são batistas, ou são presbiterianas, ou luteranas, enfim, algum tipo de igreja elas são, e isso reflete um pouco das ideias ou das doutrinas que ela tem a respeito da Bíblia, né? Então, eu queria te dar um pouco dessa indicação, desse histórico, para que você entendesse como que existem tantas igrejas. Por que existe tanta igreja? Porque hoje, né, eu insisto nisso, né, as denominações podem existir tantas quantas pessoas, né, se cada um quiser abrir uma igreja pode, vai ser uma denominação diferente, mas a origem de tudo isso começou em Martim Lutero, foi a primeira pessoa que quis modificar algumas das doutrinas que ele via na igreja católica que estavam erradas. Então, a igreja cristã evangélica é diferente da igreja cristã católica, apesar de ambas serem cristãs. Eu citei aqui onde são as diferenças, eu falei algumas delas anteriormente aqui, você pode voltar se você precisar. E aí o que eu queria citar para você é o seguinte, se você tem interesse de conhecer alguma igreja, a primeira coisa eu te faço esse convite, não resista a esse interesse, na verdade vá a uma igreja e conheça, porque é algo maravilhoso, né, a palavra de Deus. Agora, o que eu ia dizer é o seguinte, a minha orientação para você é o seguinte, onde você deve ir? Primeira coisa, você deve ir onde você
perceber que há um chamado de Deus para sua vida. Eu sei que isso parece etéreo, parece meio nebuloso, mas eu estou falando realmente disso do teu coração, estou falando aquilo que está ardendo no teu coração. Às vezes você fala, nossa, eu estou sentindo que eu precisava ir naquele lugar. Não resista a isso, vá lá, né? Conheça e abra o teu coração e queira conhecer um pouco mais. Mas talvez você já percebe que alguns lugares te assustam ou te afastam e outros te deixam mais à vontade. Faça isso, né? Eu comentei aqui algumas distinções, vê um lugar onde você se sente à vontade para você conhecer. Mas a segunda coisa, que é a mais importante na verdade, é independente da denominação que você esteja, do agrupamento religioso que você escolha estar, que você precisa perceber o seguinte: será que naquele lugar onde você está indo, as pessoas pregam Jesus como seu único e suficiente Salvador? Será que naquele lugar as pessoas acreditam na Bíblia? Será que naquele lugar as pessoas realmente só adoram a Deus ou adoram a outras coisas, né? Adoram a dinheiro, adoram a pessoas, adoram a instituições, né? Será que naquele lugar as pessoas realmente acreditam em fé? Elas realmente acreditam na graça de Deus para salvar? Então, assim, essas coisas você vai poder conhecer na medida que você vai frequentando, mas se você tem esse interesse, né, se Deus está falando isso ao seu coração, não hesite, não resista a isso. Vá a uma igreja, busque a Deus, mas lembre-se disso, né? Aquelas 5 solas que a gente comentou são coisas muito importantes para qualquer igreja evangélica. A gente precisa trazer isso à tona e você está convidado a prestar atenção nisso para que você tenha uma experiência com Deus. Tá ok? Então, assim, eu queria deixar aqui a minha contribuição, espero que tenha sido útil para você. Se você gostou, dá um like, compartilha com quem você interessar, com quem você acha que vai fazer sentido para você. Se você achou que ficou fora, que faltou alguma coisa que não ficou claro, dá um toque, a gente vai ter um prazer de poder discutir a respeito disso. Mas obrigado pela tua audiência, obrigado por nos assistir mais uma vez, tá ok? Um abraço, até a próxima.